Tome sua Bíblia comigo e abra no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Essa é uma palavra que tem queimado no meu coração nos últimos dias. Eu estou, na verdade, com essa palavra ardendo no meu espírito. Tem sido uma resposta do céu para muitas das minhas indagações. Evangelho de João, no capítulo 3, que fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode o homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu te moves e tu ouves o seu som, mas tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser essas coisas? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Até aqui. Curve sua cabeça. Espírito Santo da verdade, eu reconheço que sou incapaz humanamente de traduzir essa revelação à tua igreja, mas eu entendo que com a tua mentoria, com a tua tutoria, nós conseguimos encontrar um lugar de revelação e de entendimento. Nos guia, Senhor, a esse lugar, nos guia a esse ambiente, nos guia a esse âmbito espiritual de aprendizado, para que a nossa mente ela seja dilatada e para que nós não venhamos voltar a viver coisas que temos vivido de experiências terrenais, mas que possamos compreender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tome o seu lugar em silêncio. Glórias a Deus. Eu particularmente gosto de quando nós estamos ministrando a palavra, termos uma reverência à palavra, não por uma obrigação litúrgica, cerimonial ou ritual, não por isso, mas porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Então muitas vezes nós ficamos andando, caminhando, vamos ao banheiro, bebemos água, e nós perdemos aquilo que o Senhor deseja derramar nos nossos corações. Então é importante que nesse momento nosso coração esteja sintonizado no trono da graça de Deus, que possamos receber a orientação do Espírito Santo. Peço que, claro, a gente não tem como amarrar os nossos filhos na cadeira, muito pelo contrário, a gente tem que fazer com que os nossos filhos sintam-se à vontade na casa de Deus, na casa do Pai, que eles possam realmente ter prazer em congregar, mas o que nós pudermos fazer para manter a ordem é importante no momento da palavra, para que a gente possa alimentar o nosso espírito. Quantos entendem assim, dizem amém? Bom, aqui existe um encontro muito curioso acontecendo
de Nicodemos, um príncipe entre os judeus, um maioral dentro da sinagoga, um homem de fina estirpe, um homem diferenciado na sociedade judaica, e ele vai ter com Jesus. Interessante que a Bíblia frisa que ele era fariseu. Algumas vezes nós, erroneamente, quando queremos ofender alguém, chamando essa pessoa de religiosa, porque esse irmão é religioso, essa irmã é religiosa, a gente usa o termo, esse é um fariseu, não é assim que a gente faz. Entretanto, é importante que a gente lembre que o farisaísmo, ele tinha um zelo incrível pela palavra de Deus, pela Torá. Afinal de contas, Paulo, ele assassina cristãos porque ele não consegue acreditar que Jesus é o Messias, e não consegue acreditar que aquela mobilização, onde acontecia milagres, prodígios, maravilhas, e a igreja crescia assustadoramente, era promovida pelo Filho de Deus, pelo Cristo, pelo ungido do Pai. Ele teve que ter um encontro sobrenatural com Deus, para que essas escamas pudessem cair dos seus olhos, porque ele não conseguia enxergar a verdade por conta da quantidade de filtros que ele carregava na sua mente, que eram filtros religiosos. Mas ele fazia isso tudo pelo excesso de zelo. E aqui eu vejo um cuidado por parte de Nicodemos ao encontrar Jesus. E o que me aponta a isso é o fato dele ter procurado Jesus à noite. Repita comigo, à noite. E a Bíblia não traz essas informações de forma deliberada. A Bíblia não traz essas informações de forma desorganizada. Tudo que está na palavra de Deus, ela tem um significado específico, amém? Nós precisamos prestar atenção em cada ponto, em cada vírgula, em cada termo, em cada palavra. Por que Nicodemos veio ter com Jesus à noite? Bom, o fato teológico explicado, que muitos teólogos vão explicar, é que justamente Jesus era considerado um herege. Jesus era um marginal. Jesus era um agitador. Para alguns, Jesus era inclusive um endemoniado. Então, como um príncipe da sinagoga, como o maior entre os judeus, como um homem de fina estirpe, ia descer da sua posição, do seu cargo, do seu título, e descer as escadarias do quebrantamento e da humilhação, e ter com um agitador, com alguém que socialmente era rechaçado, era rejeitado, era colocado de lado. Então ele faz isso à noite, para que ninguém o veja. Entretanto, se nós buscarmos uma mente revelada, repita comigo, mente revelada, nós vamos entender que Nicodemos buscou Jesus à noite, porque isso mostrava o nível de escuridão espiritual que Nicodemos vivia. Ou seja, não havia sido iluminada a luz do seu entendimento. Ele vivia como um cego espiritual. Ele sabia de dados geográficos, históricos, políticos. Ele sabia de cor todas as leis da Torá. Ele era um homem respeitado pelo nível de conhecimento que ele atribuía. Entretanto, de revelação mesmo, de entendimento da palavra viva que estava diante dele, de acessar novos lugares no espírito, ele era um zero à esquerda. Então isso mostra que, na verdade, Nicodemos vivia em trevas, ou seja, o entendimento dele não havia sido iluminado pela palavra da verdade. Repita comigo, palavra da verdade. E nós podemos perceber que por 3 vezes a palavra da verdade, ela é encarnada biblicamente. Em Gênesis, quando Deus está formando todas as coisas, o próprio Pai, o Eterno, ele libera uma palavra dizendo haja, e o Espírito do Senhor que pairava sobre a face das águas, movimentou essa palavra e essa palavra ganhou vida. O haja de Deus é o Cristo, que já estava com ele antes da fundação do mundo. Quantos me acompanham nisso? Então essa é a primeira aparição do Verbo vivo. A segunda aparição do Verbo vivo acontece
quando o anjo anunciador encontra Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. E ele fala sobre o nome desse filho, que seria Emanuel, fala do seu reino que não teria fim, e naquele momento Maria responde assim: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E naquele momento ele teve acesso ao ventre de Maria e foi gerado como carne. Por isso que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quantos me acompanham? E a terceira maneira de nós entendermos que a palavra está conosco é porque Jesus ascendeu aos céus e deixou o seu espírito, e ele deixou, na verdade, o seu sangue e o seu corpo para que nós pudéssemos partilhar ou participar sendo um só através desse DNA espiritual. E todas as vezes que eu participo do corpo e do sangue de Cristo, a palavra que está contida ali passa a estar agora habitando em mim. Repita comigo: a palavra habita em mim. Então o corpo de Cristo é o verbo em movimento. O corpo do Cristo ressuscitado é o verbo em movimento. Então é importante nós lembrarmos que a palavra, ela precisa se movimentar. Agora, nós precisamos buscar entendimento revelado das Escrituras, para que nós não sejamos talvez como Nicodemos. Nós tenhamos conhecimento teológico, nós tenhamos conhecimento histórico, tenhamos conhecimento geográfico, tenhamos conhecimento ligado às histórias bíblicas, conservadoras, mas a gente não consiga ter uma mente que seja a mente de Cristo e que nos leve a compreender as realidades espirituais no outro ângulo. Quantos estão comigo? Para que nós possamos acessar lugares eternos, a nossa mente, ela precisa deixar de ser terrena, precisa deixar de ser natural, precisa deixar de ser humanista. Nós estamos recheados de uma série de ciências que na verdade são extremamente importantes. Eu não estou menosprezando a importância delas no quesito social, mas nós às vezes lemos a palavra de Deus com os olhos da filosofia, com os óculos da psicologia, com os óculos da antropologia, e nós temos tantas logias que quando nós precisamos compreender sobrenaturalmente e espiritualmente uma realidade, nós não alcançamos esse lugar. Era o que acontecia com Nicodemos. Ele era um intelectual, ele era um homem conhecedor da cultura judaica, ou seja, um homem que tinha a mente humanamente preparada para conversar com Jesus, dialogar com Jesus, trocar ideias com Jesus, mas ele não alcançou o nível de comunicação que Cristo estava liberando sobre ele. Isso é muito importante para as nossas vidas, porque determinadas situações da nossa caminhada, da nossa jornada, os céus estão comunicando realidades espirituais para o nosso coração, e nós não conseguimos alcançar esse nível de revelação, porque Deus está falando A e nós estamos interpretando B. Nós precisamos de uma mente profética, de uma mente apostólica, que não seja paroquial, mas que seja expansionista, que a gente possa ler a Bíblia e entre as linhas da palavra de Deus, a revelação salte diante dos nossos olhos e nós possamos nos comunicar com a eternidade. Não foi à toa de que quando Cristo, ele está expirando na cruz do Calvário, no seu sacrifício vicário, quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo, nos dando livre acesso a lugares espirituais. Portanto, isso está disponível para mim e para você. Algumas pessoas dizem assim: que Bíblia vocês leem? Parece que vocês leem determinados versículos e explicam de uma forma
como ninguém nunca explicou. Isso não é mérito nosso, isso é um caminho revelado pelo próprio Espírito Santo, e isso não está disponível ou confinado a uma pessoa ou outra pessoa, isso está disponível para o corpo de Cristo, como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Você também pode alcançar esse lugar, ao abrir a palavra e compartilhar das Escrituras, essa palavra saltar de diante dos seus olhos e ganhar vida no seu coração. Mas então Nicodemos olha para Jesus e diz assim: olha, eu sei que nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, havia reconhecimento por parte de Nicodemos acerca de Jesus. Muitas vezes nós reconhecemos que Cristo é o Salvador, nós reconhecemos que Jesus pode transformar vidas, nós reconhecemos que Jesus cura, salva, liberta, mas por que nós não conseguimos alcançar e acessar esse lugar sobrenatural, esse lugar especial? Por que nós não conseguimos adentrar esses lugares eternos? Porque a nossa mente ainda está muito enclausurada, formatada com os filtros dessa terra. Nós tivemos uma formação humana, nós tivemos uma formação natural, e nós tivemos modelos de autoridade que passaram pela nossa vida. Então nós temos uma teologia engessada, nós temos valores que já não combinam mais com a vida do reino, nós temos princípios ultrapassados, preconceitos estabelecidos, e todo esse filtro natural impede você de entrar no sobrenatural. Então Deus quer nos conduzir a esse lugar, e o Senhor dá duas chaves aqui, repita comigo, duas chaves. Jesus diz assim: olha, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino, mas aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino. Repita assim comigo, são duas coisas completamente diferentes. Aqui Jesus ele dá duas chaves diferentes para Nicodemos. Muitos de nós nascemos de novo, nós recebemos a Cristo, hoje nós somos chamados crentes comumente, ou talvez como evangélicos. Nós temos talvez alguns jargões do universo evangélico, né? O tá amarrado, ou tá na bênção, ou recebe aí a vitória, né? Porque isso muda a nossa linguagem. Nós temos talvez uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. A gente vem para uma igreja, recebe uma carteirinha de membro, é apresentado para a comunidade de fé, ou seja, nós nos tornamos institucionalizados, nós nos tornamos, na verdade, denominacionais, nós nos tornamos evangélicos. Foi bom o passo que nós demos? Excelente! Que bom foi o dia em que você abandonou a sua própria vida para abraçar a vida que Deus tinha para você por meio de Jesus, porque você nasceu de novo e isso te deu a salvação, mas isso só te dá acesso para que você veja o reino. Isso já é muita coisa, porque se a Bíblia diz que o reino é invisível, ele não está aqui, não está ali, não é comida, não é bebida, e mesmo assim, quando você nasce de novo, você consegue enxergar, você consegue ver algo que é invisível. Glórias a Deus por isso. Você vislumbrou um novo nível de vida para que você pudesse usufruir. Você vislumbrou um novo nível de vida para que você pudesse desfrutar. Quantos estão me acompanhando nisso, gente? É importante saber que você foi salvo, que você recebeu a Cristo e que você nasceu de novo e que agora você consegue ver o reino. Só que nós podemos permanecer para o resto da nossa vida esquentando cadeira de igreja, salvos, sem entrar no reino, sem acessar o reino. E aí eu estou falando de questões espirituais.
Aí eu quero que você volte comigo para a leitura e leia o versículo 12 do capítulo 3, quando Jesus diz assim: se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? Porque a nossa mente está viciada em questões da terra, em questões naturais, em questões humanistas, mas o Espírito da verdade quer destravar o nosso pensamento, para que nós alcancemos níveis sobrenaturais de entendimento e revelação, e possamos adentrar lugares no reino que nós nunca exploramos e experimentamos. Isso está disponível para mim, para você, mas para isso eu preciso o quê? Nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Maria estava ali aos 13 anos de idade praticamente, uma jovem, tinha recebido a sua primeira menstruação, uma menina, numa aldeia simples, lá em Nazaré, e de repente ela recebe a visita do anjo anunciador. Imagina, mudou completamente o destino da sua vida. Ela que tinha tudo cronometrado, tudo desenhado. Imagine, por exemplo, Jeremias. Jeremias estava se preparando para ser um sacerdote. Humanamente, com a mente terrena, com a mente natural, ele estava se preparando para ser um sacerdote, mas de repente Deus o chama e diz: antes que tu estivesses no ventre da tua mãe, eu já havia te estabelecido como profeta sobre as nações. Ou seja, ele joga um balde de água fria em Jeremias e diz: esse seu plano de ser um sacerdote não está nos meus planos, porque o que eu desenhei para você é algo muito maior e foi descrito na eternidade. E agora que você caminha comigo, você vai descobrir o que eu estou dizendo. Voltando para Maria, Maria recebe a visita do anjo. Quando ela diz: cumpra-se em mim conforme a sua palavra, a Bíblia diz que a virtude do Espírito, que a virtude do Altíssimo, que o Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu, e ela então gerou, ou ela concebeu o Cristo. Sabe como é que Cristo é gerado em nós, da água e do Espírito? Quando nós recebemos uma palavra da eternidade dentro do nosso coração, e nós aceitamos essa palavra como um destino profético. Então o Espírito Santo vem sobre nós como um selo, e ele nos marca de forma sobrenatural, e isso destrava a nossa existência, e nós passamos a gerar o Cristo em nós. Agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A minha linguagem muda, a minha mentalidade muda, o meu coração muda, o meu comportamento muda, porque agora eu alcancei um novo lugar no Espírito. Repita assim comigo: importa que eu nasça da água e do Espírito. Eu sempre gosto de fazer essa demonstração. Nós fomos desenhados por Deus na eternidade. Quando você lê Gênesis, você vê, por exemplo, que primeiramente Deus, ele criou o homem, e depois então ele formou o homem. Repita assim comigo: primeiro Deus cria, depois Deus forma. Escuta o que eu estou te dizendo: independente da maneira com que você tenha vindo ao mundo, se você foi fruto de um estupro, se você veio num casamento desestruturado, se a sua família não queria, independente da circunstância em que você tenha sido concebido ou gerado, deixa eu lhe dizer, primeiramente Ele te criou na eternidade antes da fundação do mundo. O lugar em que você nasceu foi apenas um canal para que você fosse formado. Porque a partir do momento que você nasce de novo, da água e do Espírito, você desliga-se da velha vida e você passa a se ligar à nova vida que Deus tem para você.
Quantos estão entendendo isso? Muitas vezes nós não entendemos que Adão, ele era um homem de corpo terrenal como nós, mas a sua mente era uma mente espiritual. Por que que isso acontecia? Ele foi construído do pó da terra, ele foi criado, ele foi formado do barro, e portanto ele era um homem tal como nós. Entretanto, o pecado não havia ainda maculado, manchado, estragado a obra-prima de Deus. Quando nós ensinamos para as nossas crianças que foi matado então um animalzinho e foi pego aquela pele daquele animalzinho e colocado então sobre Adão, e aquilo representava então a morte do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, escondendo as vergonhas do pecado, isso é teologia ultrapassada, romana e pagã. Porque aquela palavra na peshita hebraica, no original, de pele, quer dizer epiderme, ou seja, Adão tinha um corpo glorificado, Adão tinha um corpo de luz. Você acha como que Adão mergulhava no profundo dos oceanos para dar nome aos grandes peixes e aos menores? Como você acha que Adão subia nas alturas para nomear todas as aves? Você pode imaginar como Adão se movimentava para tentar cultivar aquilo que Deus havia entregue nas suas mãos como responsabilidade? O seu corpo era glorificado. Glorificado como o de quem, pastor Jackson? Como o de Cristo. Nós acabamos de ouvir, através do pastor Fernando, que Jesus está vivo, ele está assentado à destra de Deus Pai em carne. Deixa eu explicar algo para você. Depois da ressurreição, o seu corpo foi transformado, e esse corpo glorificado podia fazer coisas sobrenaturais, a ponto de ele estar com dois no caminho de Emaús, e eles não reconhecerem Jesus. Quando ele parte o pão na mesa, eles reconhecem, e quando eles percebem, Cristo já não estava mais entre eles, porque podia se trasladar. Quando você chega, por exemplo, no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, ali Jesus rasga sua carne para que a verdadeira identidade ou a glória que habitava dentro dele pudesse vir para fora e se manifestar. Então aqueles discípulos que estavam ali puderam ver a glória de Cristo se manifestar diante dos seus olhos. Ou seja, esse é o corpo glorificado que eu e você iremos receber um dia. Mas deixa eu lhe dar uma notícia boa. O reino, ele ainda não é completo, mas ele já é. Embora você não possa vivê-lo na sua plenitude, você pode viver uma partícula da eternidade na terra agora. E essa glória, ela habita dentro de mim e dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos como vasos de barro, ou seja, nós somos um lugar simples, mas dentro de nós habita um tesouro eterno e excelente. Ou seja, dentro de você existe glória, dentro de você existe glória. Você precisa entender isso, que quando você toca, enfermos são curados. Quando você toca, as pessoas que estão encarceradas em lugares espirituais da maldade, em cativeiros espirituais, são libertas dos espíritos malignos. Quando você toca, você pode dar uma ordem em nome de Deus e os decretos celestiais são liberados por meio da sua vida, porque você torna a viver essa dimensão espiritual de acesso. Ou seja, quando você nasce da água e do Espírito, você entra no reino. Quando nós pensamos no Éden, muitos de nós lemos a Bíblia de forma errada. A gente diz o jardim do Éden. Não, Deus fez um jardim no Éden. Deus construiu o Éden, que era um ambiente. Muitos teólogos tentam provar a localização geográfica do Éden, mas nunca vão encontrar, porque Éden fala de um ambiente espiritual.
Éden fala de um âmbito de governo espiritual, um lugar de gestão sobrenatural. E foi nesse lugar que Deus construiu então o jardim. E Deus pôs ali quem? O homem. E todos os dias, na viração do dia, o Eterno vinha ter com o homem e dava todas as diretrizes, todas as instruções para que ele pudesse governar em nome de Deus. Quantos estão me entendendo? A palavra cultivar no hebraico, ela significa avodar, ou seja, o trabalho de Adão era um culto a Deus. Então todas as vezes que ele estava em Deus, ele recebia a natureza divina que já estava nele, porque o pecado não habitava nele, e a partir desse lugar chamado Éden, que é esse âmbito espiritual, ele governava sobre o jardim de Deus, e governava sobre todas as coisas, conforme Gênesis capítulo 1 e versículo 26, ou seja, ele estava num lugar de domínio, de influência e de autoridade. Por que é que nós não transformamos a sociedade? Porque nos falta pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito, pessoas que entraram no reino, pessoas que recuperaram o Éden, pessoas que agora receberam a natureza de Deus, e que quando são impartidas por aquilo que está no trono de Deus, saem, migram desse lugar e passam a interferir em todas as camadas e esferas sociais com uma nova postura e uma nova mentalidade, porque agora são agentes de transformação do reino de Deus. Quantos me compreendem nisso? A palavra Éden quer dizer delícia, é um lugar de deleite, é um lugar que não é geográfico, não é físico, é um ambiente celestial, é um âmbito espiritual. E originalmente o homem foi colocado nesse lugar espiritual e celestial para que dali ele governasse toda a terra, dali ele tivesse um lugar de domínio, para que ele pudesse reproduzir a natureza de Deus em todas as camadas e esferas da vida. E a glória era tão densa na vida desse homem que ele conseguia transmitir o governo de Deus em todos os âmbitos. Ele conseguia ocupar territórios e ocupar jurisdição. Repita-se comigo: território e jurisdição. Duas coisas que precisamos aprender como igreja. Deus quer que nós venhamos ocupar territórios, e territórios se ocupam com poder. Não falo de poder dado por homens, não estou falando de títulos, cargos, honrarias, posições, visibilidade ministerial, não é isso. Eu falo dos sinais sobrenaturais que seguiriam aqueles que crescem. Isso é poder. Então, quando você recebe o poder do Altíssimo, você conquista territórios. Deus te dá territórios. Você começa a se movimentar de forma apostólica e profética, e Deus te dá territórios. Entretanto, se você quiser subir de nível, você precisa entrar no lugar chamado jurisdição. E jurisdição, ela só vem com autoridade espiritual. Repita comigo: autoridade. E a autoridade vem sobre uma vida de caráter, dependendo das suas escolhas, dependendo das suas renúncias, dependendo do seu nível de santificação, o quanto você está disposto a viver com Deus. Deus trará sobre a sua vida uma habilidade espiritual que vai te colocar sobre o quê? Jurisdições. Então por que nós não nos expandimos? Por que a nossa mentalidade ainda é institucionalizada, denominacional, paroquial? Por que ela não se expande? Porque nos falta nascer de novo da água e do Espírito. Porque quando isso acontecer, nós vamos ocupar os lugares de âmbito espiritual. Nós vamos voltar a esse lugar onde o homem foi colocado. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. E nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Os recursos que você precisa estão nos lugares celestiais. As respostas que você precisa estão nos lugares celestiais. A transformação que você precisa está nos lugares celestiais. Nós precisamos adentrar esses lugares com Cristo.
Foi isso que Nicodemos não entendeu. Nós não estamos assentados com um corpo físico, mas os nossos pés estão cravados em regiões celestiais, e os demônios nos obedecem, e as enfermidades nos obedecem, e a realidade e as circunstâncias contrárias, a crise, o caos, nos obedecem. Deixa eu lhes dizer uma coisa: antes de Jesus derramar sangue na cruz, ele derrama onde? No Getsêmani, porque ele estava dizendo, no Éden, no primeiro jardim, no lugar em que Deus havia colocado Adão, Adão caiu, agora eu estou restituindo a vocês o lugar celestial, eu estou derramando sangue no jardim, para que esse ambiente espiritual seja devolvido a vocês, e vocês encontrem um lugar de governo, um lugar de transformação, um lugar de domínio, um lugar de influência, que tudo aquilo que Deus colocou dentro de você, seus dons, talentos, recurso, capacidade, seja ativado para a transformação da sociedade. Deus está te chamando desse lugar de letargia, para você entrar em novas dimensões. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós precisamos de uma percepção profética. Nós não podemos mais viver segundo a nossa percepção. Nós não podemos mais apenas ver o reino. Essa palavra ver, ela é usada por Jesus quando ele se refere a João Batista, quando ele diz, o que vocês vieram ver no deserto? Essa palavra ver, ela significa construir um conceito acerca de algo. Tem muita gente pregando sobre o reino, tem muita gente construindo um conceito sobre o reino, mas acessar lugares celestiais, adentrar lugares sobrenaturais, poucos têm conseguido essa façanha, porque isso é intermédio do novo nascimento da água e do Espírito, onde Cristo é gerado em nós. Põe a mão no seu coração e diga assim: Cristo, eu preciso que o Senhor seja gerado em mim. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você escolhe morrer para a sua velha vida, mais você ressuscita para a nova vida em Cristo. Sabe, nós ultrapassamos as dimensões celestiais. A primeira dimensão que a Bíblia fala são as dimensões do espaço, as dimensões do tempo, as dimensões da altura, as dimensões da largura, da profundidade. A segunda dimensão espiritual fala dos anjos, dos demônios, das guerras espirituais, das batalhas espirituais. E o terceiro lugar fala de jurisdição, de autoridade espiritual, é um lugar de governo e de domínio, são as regiões celestiais, onde você entra como um magistrado do reino para governar, você se torna um príncipe. Deixa eu dizer algo para você, quando Paulo vai falar sobre a largura, a profundidade, a altura, o tamanho, ele está dando na verdade as medidas exatas do Cristo. Depois nós podemos entender que as guerras e as batalhas espirituais, elas acontecem num contexto em que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra essas entidades que se levantam contra o propósito. Mas quando você é aprovado e vence todas essas situações, você adentra o terceiro céu. Paulo subiu ao terceiro céu, por isso que ele escreve coisas inefáveis, por isso que ele descreve coisas sobrenaturais, porque ele alcança lugares celestiais de revelação e de entendimento, que transformam não só a sua vida, mas que transformam tudo à sua volta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Paulo estava preso, aprisionado, dentro de uma cadeia, amordaçado, mas o espírito dele não estava preso, o espírito dele estava acessando o reino em novas dimensões celestiais, vivendo o sobrenatural. Você pode estar vivendo uma circunstância contrária, eu não sei se a crise se instalou na sua vida, se o caos bateu na sua porta, se você está transitando um momento complicado, mas de uma coisa eu sei, os seus pés estão cravados com Cristo em regiões celestiais, e você tem acesso a lugares sobrenaturais, e a natureza de Cristo está em você, basta que você use a glória que está dentro de você, para que haja transformação em tudo que acontece à sua volta.
Obrigado, papai. Jesus disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estou, vocês também possam estar. Ele não disse aonde eu estiver, ele disse aonde eu estou, porque Cristo, ele já era nascido, ele era o Verbo que nasceu santo, então ele tinha livre acesso ao reino. Quando a mulher chegou no jardim após a ressurreição, ele disse: não me detenhas, eu preciso me apresentar ao Pai. Ou seja, ele tinha livre acesso no reino do Espírito, ele acessava lugares celestiais com o Pai. E ele sabia que lugar era esse, que eram as recâmaras do Espírito. Então todas as respostas que você precisa estão nesse lugar. Deixa eu lhe dizer, a sua cura está nesse lugar. A resolução da falência da sua empresa está nesse lugar. A criatividade que você precisa para empreender um novo negócio está nesse lugar. A libertação dos seus entes queridos está nesse lugar. A mudança da sua vida está nesse lugar. Mas basta que nós venhamos entrar no reino. Nós precisamos acessar esse lugar para conhecer os segredos do céu, para conhecer esse lugar de ambiente de glória, aonde a nova natureza de Cristo é gerada em nós. O que nos falta é que seja gerada em nós a nova natureza. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você pode pregar muito, você pode ser conhecido nas nações, você pode ter os vídeos do YouTube acessados, você pode escrever livros, dar palestras, você pode ter uma irradiação profissional ou ministerial astronômica, mas se você não nascer de novo da água e do Espírito, de nada adianta. Deixa eu lhe dizer uma coisa: sabe por quê que muitas vezes nós gastamos tanto dinheiro num processo de coaching e talvez a gente não consiga resultado? Sabe por que nós passamos horas e horas dentro de um gabinete com um psicólogo e às vezes nós não vemos resultado? Porque na verdade, do ponto de vista do novo nascimento, esses são treinamentos ou tratamentos paliativos. Escuta, eu não estou menosprezando a sua profissão, eu não estou menosprezando o que você desenvolve, porque isso tem uma responsabilidade incrível no teor social, na transformação da sociedade. Mas do ponto de vista do novo nascimento não funciona, porque não vai alterar o coração do homem. Se essa pessoa não nascer de novo da água e do Espírito, ela pode passar por aconselhamento, libertação, cura interior, ficha, mão na cabeça, culto, seminário, conferência, mas de nada adianta. Você precisa receber a natureza de Deus. Você precisa emanar aquilo que o eterno libera. Você precisa conhecer as dimensões espirituais. Quando você chega no lugar, Deus precisa te dar o discernimento daquele ambiente. E isso vai fazer com que você transforme o reino físico. Deixa eu explicar. Eu nasço de novo da água e do Espírito. Eu entro no reino de Deus. Eu acesso o trono da justiça. Deus emana o coração dele, impartindo comigo a sua natureza. Então, desse lugar de autoridade, chamado as regiões celestiais, onde eu estou assentado com Cristo, que é o meu Éden, eu posso sair para o jardim que Deus me entregou. Eu não sei qual é o seu jardim, talvez seja a educação, a saúde, talvez seja o pastoreio de uma igreja, talvez seja engenharia, talvez seja qualquer área da sociedade, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai chegar nesse lugar e você vai liberar, você vai transmitir a natureza e o governo de Deus. Deixa eu lhe explicar, esse é o lugar de gestão administrativa e espiritual do reino de Deus. Você se torna um magistrado, um príncipe, alguém de autoridade no reino. Quem entra nesse lugar recebe um poder de influência para estabelecer todas as coisas. É uma nova forma de vida. Deus está nos levando para uma mudança de mentalidade.
para nós não percebermos mais as coisas segundo a carne, não julgarmos as pessoas mais segundo os nossos sentimentos, emoções e pensamentos caídos. Deus está nos dando um novo vocabulário, uma nova forma de pregar o Evangelho, porque existe uma maneira de nós destrinçarmos ou nós compartilharmos as verdades do reino. Deus está nos dando uma nova perspectiva. Você não seguia mais pelos jornais, pelos índices econômicos, você não seguia mais por nada, porque você caminha por revelação. Deus está te dando uma visão expansionista. Mas nós precisamos passar por um treinamento. Repita assim comigo: treinamento. Você sabe que para entrar num novo ambiente, todo novo ambiente tem leis, repita comigo, leis, que governam aquela jurisdição e aquele território. E até para entrar naquele ambiente, você precisa de roupas adequadas para se comportar naquele território. E você também precisa de uma nutrição que faça com que você viva naquele território. Quantos estão comigo? Vamos pegar, por exemplo, um astronauta. Ele precisa ir para a Lua. É um outro ambiente. Lá existem outras leis, inclusive de gravidade, que geram aquele lugar. Esse astronauta vai precisar de uma roupa adequada para se movimentar num lugar de gravidade zero. A nutrição dele vai ser uma nutrição especial, uma nutrição desenvolvida para o suprimento de todas as necessidades básicas do seu corpo, a partir de vitaminas, sais minerais. Quantos estão me entendendo? Agora, quando nós entramos nesse lugar, repita comigo, Éden. Quando nós entramos nesse lugar de governo de Deus, os lugares celestiais, nós começamos a lidar com leis espirituais que são imutáveis e que foram estabelecidas pelo Criador. Nós precisamos viver exatamente conforme as instruções das Escrituras, da sua palavra. E esse lugar, qual é a roupa adequada para que eu me mova? Quando eu recebo a nova natureza, a Bíblia vem dizer através de Paulo que nós somos revestidos do novo homem. Ou seja, você recebe uma vestimenta de glória para se movimentar nesse lugar. E lá no Éden, como é que Adão vivia, do que ele se nutria? Deus disse para que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ele não comesse, mas que ele se alimentasse da árvore da vida. E nós hoje, o lugar que nós temos seguro se chama o corpo de Cristo. É esse lugar que nós precisamos descobrir o prazer de viver. E quais são as leis que regem essa dimensão? Simples, as palavras reveladas que brotam da boca de Deus, é a palavra da verdade, é aquilo que eu lhe falei, o verbo em movimento, é não somente ler a Bíblia, não somente se contentar com aquilo que está aqui diante dos seus olhos, mas usar os óculos da revelação do Espírito, para que essa verdade ela tenha uma atividade prática na sua vida. E como é que você agora se movimenta? Simples, você foi revestido do novo homem, você agora recebeu uma nova natureza, você é uma nova criatura, e você agora recebeu a habilidade de se movimentar em lugares espirituais. E do que é que você se alimenta? Do corpo e do sangue. Se você não se alimentar do corpo de Cristo, se você não beber do sangue de Cristo, você não tem a nutrição adequada. E eu estou falando não desse pão físico, não estou falando desse suco de uva, eu estou falando de elementos espirituais que te dão acesso a portais da eternidade. Eu estou falando de um sangue que é capaz de limpar todo o seu passado, de como a Bíblia diz, lançar no mar do esquecimento, e como nuvens passageiras, o Senhor não se lembrará mais.
de Ele dissolver da sua vida toda a iniquidade, todo o pecado, toda a impureza, todo o estilo de vida contraditório que você tinha. Esse sangue é poderoso para te blindar e te perdoar de todos os pecados, sejam os mais hediondos que você tenha cometido. Não existe limite para o sangue de Cristo. Ele pode te cobrir e Ele pode te alimentar a ponto de você receber estrutura e vida para continuar caminhando na jornada da espiritualidade. E o pão, assim como ele foi moído, você vai aprender a ser moído, porque você vai entender que todas as injustiças, as perseguições, as decepções, as frustrações que você vive todos os dias, quando você é apunhalado pelas costas, quando você é traído, quando as pessoas que você tem expectativa falam mal de você, você é moído como ele foi moído na cruz do Calvário, e você entende que você precisa perdoar essas pessoas, assim como ele perdoou. Sabe por quê? Porque eles são instrumentos para que o caráter de Cristo seja gerado em você. Lembra da natureza de Cristo? Lembra da natureza eterna de Deus? Lembra de revestidos do novo homem? Lembra do homem interior que está sendo agora desenvolvido? É esse homem que precisa vir para fora, porque ele é a imagem e semelhança de Cristo. Talvez nós não estejamos vivendo a plenitude do que nós deveríamos viver. Sabe por quê? Porque nós não nascemos de novo da água do Espírito. Nós só nascemos de novo. Então, às vezes, a gente está um pouco carne e um pouco Espírito. Às vezes, a gente está um pouco Simão e um pouco Pedro. Às vezes, a gente está muito alma, muito carne, muito sentimento, muita emoção, muito coração enganoso e pouca revelação, pouco entendimento. Enquanto nós vivermos nesse corpo, nós vamos ter essa militância constante entre a carne e o Espírito. Entretanto, eu preciso entender que agora o Espírito Santo é o árbitro sobre a minha vida. Repita assim comigo, em Filipenses, o autor escreve que Deus guarda, Deus governa mentes e corações. Sabe essa palavra governa? Na etimologia da palavra, no original quer dizer guarda. É como se Deus construísse ao seu derredor uma espécie de uma muralha. Nada de ruim ou de estranho sai de você, mas nada de ruim e de estranho que está lá fora também te entra. Porque você é blindado pelo Espírito, ou seja, suas emoções agora passam por essa guarda, os seus sentimentos passam por essa guarda, os seus pensamentos passam por essa guarda, as suas palavras passam por essa guarda, porque agora você tem o governo específico sobre a sua mente e o seu coração, a partir do Espírito Santo. A sua mente fala de pensamentos, fala de ideologias, fala de valores, fala de princípios. O seu coração fala de sentimentos, de emoções, de desejos, de vontades, de sonhos. Quando você tem o governo do Espírito sobre a sua vida, tudo isso está debaixo da blindagem do sangue de Cristo. Por isso que nós precisamos participar do pão e do sangue, porque essa é a nutrição que nos alimenta espiritualmente, para nós vivermos em lugares celestiais, para nós vivermos em lugares de governo e autoridade, para nós fluirmos em âmbitos espirituais. Fique de pé comigo. Eu gostaria de chamar aqui à frente os irmãos que vão servir a ceia. E eu gostaria que nesse momento você pusesse a mão sobre o seu coração. Repita assim comigo, novo pacto. Nós precisamos entender que nós temos uma nova aliança com Cristo. E essa nova aliança nos habilita a viver esses lugares.
Muitos de vocês têm dons, talentos, capacidade, ministérios retidos aí dentro, porque só viram o reino, mas ainda não acessaram. Deus quer levar você a entrar nessas dimensões espirituais, a viver o sobrenatural. Quando você for tratar no seu casamento, não vai ser mais uma mulher rixosa, um homem ciumento, mas vai ser agora um homem e uma mulher que acessaram dimensões do espírito e que receberam uma nova natureza, governando sobre as emoções e sobre os sentimentos, dialogando com um novo vocabulário, com uma nova mentalidade. Quando você for educar os seus filhos, você não vai simplesmente compartilhar informações, mas você vai impartir o coração. Sabe o que é isso? Você vai desenvolver o seu filho para o cumprimento do propósito de Deus, que foi desenhado antes da fundação do mundo sobre a vida dele. Quando você for resolver as suas finanças, você não vai fazer isso somente com o diploma, com o certificado lá da sua universidade, porque você cursou administração, ciências contábeis. Não, você vai fazer isso com a mordomia da eternidade. Deus vai te ensinar a administrar os teus recursos. Quando você for salvar uma empresa que estiver na falência, Deus vai ativar em você algo que só Deus tem: criatividade. O diabo nada cria, só copia. Deus é criativo, e quando você está em contato direto com o Espírito dele, ele ativa a criatividade em você e te dá uma nova ideia e revoluciona a sua carreira. Você está me entendendo? Você vai entrar em lugares celestiais, lugares de governo, lugares de autoridade, lugares de influência, lugares de domínio, lugares que Deus estabeleceu os seus pés. E quando você entrar num determinado lugar, você vai ser ali um transmissor da glória de Deus, porque você tem consciência do poder ativo que está dentro de você. Você entende que Deus te deu poder para pisar a cabeça da serpente, para pisar escorpiões, para ordenar aos demônios que eles saíssem, e eles têm que sair, para ordenar que a doença saia, e a doença tem que sair. Você precisa entender que há poder em você para decretos espirituais que vão transformar a sua empresa, seu ministério, seu ambiente de trabalho, os lugares em que Deus tem te inserido. Você precisa ser a resposta, mas para isso, nasça de novo da água e do Espírito. Nasça de novo da água e do Espírito. Ah, pastor, mas eu estou transitando por um momento tão complicado. O meu marido me abandonou, os meus filhos foram embora de casa, a minha empresa faliu. Pastor, parecia que eu vivia num lugar maravilhoso, mas agora eu estou vivendo num lugar de trevas. Se você nasceu de novo da água e do Espírito, você vai conseguir transitar por essa jornada de circunstâncias contrárias, crendo na palavra e no Espírito, na água e no Espírito. Repita assim comigo: água e Espírito, água e Espírito, água e Espírito. A luta apareceu, água e Espírito. A crise bateu na porta, água e Espírito. A circunstância é contrária, água e Espírito. Lembre-se da sua nova natureza. Lembre-se de que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus.